Ei, ei, vem cá. Me conta aqui uma coisa. Como anda a sua vida sexual? Nossa, que cara indiscreto, né? Você viu? Então, sem noção. Como é que ele tem coragem de fazer essa pergunta aqui pra gente? Olha, eu peço perdão, hein, pela indiscrição, mas eu também peço passagem. Nós precisamos falar sobre ansiedade de performance ou desempenho sexual. Você já ouviu falar sobre isso? Ansiedade de performance? Então, talvez você não tenha ouvido falar desse termo, mas você conhece bem, talvez, aí na prática. E é algo, pessoal, bem comum, né, na rotina dos casais. Esta questão da ansiedade sexual, da ansiedade de performance, né? Isso acomete muitos homens e mulheres de formas e em tempos diferentes. E é sobre isso que nós vamos conversar no nosso encontro de hoje. Então fica ligado até o fim para você conhecer o que é a ansiedade de performance e principalmente como aprender a melhorar esta condição. Sim, sexo não é tabu e sexo precisa ser bem feito. É uma prática sexual que precisa ser bem feita exatamente para te proporcionar o prazer que vem através dessa atividade sexual. Então, olha só, para começar aqui no nosso encontro de hoje, quero falar uma coisa para você que você bem sabe disso. Homens e mulheres têm comportamentos sexuais diferentes e tempo sexual também diferente, né? E muitas vezes, pessoal, é difícil esse encaixe, né? É difícil esse encontro ali na cama, esse encontro na intimidade. Mas é necessário porque sexo sem amor é vontade. Amor sem sexo é uma mera vaidade, né? Então é preciso saber juntar, mesclar tudo isso. Por exemplo, já começa por uma questão que toca muito as mulheres, né? A questão da imaturidade corporal. Quando eu falo de imaturidade corporal, da mulher não aceitar, não entender o seu corpo como ele é. Né? E ela acha que indo para a cama com seu parceiro, ela vai se sentir diminuída porque ele vai se sentir meio enojado no corpo dela. Ai, não, mas eu tô com gordurinha aqui, mas eu tô com celulite ali. Isso é um fator de bastante baixa autoestima, tá, mulherada? E você precisa aprender a se livrar de tudo isso. Por quê? O seu companheiro te escolheu, está com você porque ele tem interesse em você, inclusive interesse sexual. Vocês se escolheram, vocês se elegeram para estar no convívio, na intimidade do outro. Então isso já é um fator que você precisa começar a abolir. E aí você sempre ali tem aquela situação de vamos apagar a luz, né? Vamos fazer mais no escuro, porque você sente vergonha do seu próprio corpo, né? E você precisa entender isso de uma vez por todas. Homens não ligam para certas coisas que as mulheres põem na cabeça, tá certo? Então, uma questão de uma celulite, de uma estria, uma gordurinha localizada. Para com isso, tá? O seu companheiro conhece bem o seu corpo. E o que eu falo sempre é, proponha para você mesmo mudanças, mas não mudanças drásticas, não mudanças bruscas, tá? E para as mulheres, esse fator da performance sexual também é um fator que traz muitas preocupações, essa performance, esse desempenho sexual, né? Então preste atenção sobre isso, falando aqui agora para as mulheres, preste atenção sobre isso, a questão dessa imaturidade física, de não aceitar ou entender o seu próprio corpo, essa rejeição ao seu corpo, tá legal? Outro ponto importante é observar a questão da libido, né? Às vezes a sua parceira, ela tá bem, né? E sexo é cabeça, gente. Se a cabeça não estiver boa, a relação sexual não vai ser boa, não vai ser prazerosa, como tem de ser. Explorar o prazer sexual para os dois. Isso é uma coisa também, a questão da libido, estar sem vontade de fazer. Esse é um fator problema, né? O homem, o seu companheiro entender isso também precisa de muito ajuste, né? E uma coisa que eu falo sempre para as mulheres, seja no consultório, seja em sala de aula, seja no convívio em geral, olha só, não continue na prática de fingir orgasmo, né? Algumas mulheres ainda vivem nessa prática,
esporadicamente ou rotineiramente de fingir orgasmo. Não faça isso. Não vá para a cama, não vá para um ato sexual para dar prazer para o outro, exclusivamente para dar prazer para o outro. Você precisa ir para a cama, você precisa ir para esse ato sexual para sentir prazer também. Então, preste atenção nisso, tá legal? E agora eu quero conversar um pouco com os homens, né? Rapaz, olhe só, preste atenção aí. Você, homem, você, meu amigo, você tem algumas preocupações também relacionadas com essa questão da ansiedade sexual, mas que também está muito na sua cabeça, né? Na nossa cultura, nós somos incutidos a ter aquele pensamento de eu não aceito, por exemplo, o tamanho do meu órgão sexual. Mas, meu amigo, deixa eu explicar uma coisa para você. Você não precisa de um grande jogador. Não precisa. Você precisa saber jogar com o que você tem. Você precisa saber utilizar a sua ferramenta, né? O sexo vai muito, mas muito além de uma mera penetração. Não é somente sobre isso, tá? Então, começa a parar com essa questão de não aceitar o tamanho do seu órgão sexual, tá certo? Isso não tem muita ligação. Nem todas as mulheres se importam com isso. Aliás, quase nenhuma, né? Para ser bem sincero. Tem muito mais a ver com isso aqui, com o prazer sexual. Então, começa por aí. Porque se você vai para uma relação sexual, meu amigo, pensando sobre tamanho do seu órgão, sobre performance, eu preciso fazer isso com ela, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer com ela ou com ele, não importa o gênero do casal, o importante é dar e sentir prazer sexual. É sobre isso, pessoal. Então, se você vai para a cama, você vai para um ato sexual, pensando, já dedilhando, questionando, sabe? Você já vai tenso. A probabilidade da sua cabeça não estar em paz é grande. E sendo grande, você tem também a probabilidade de não ter uma boa performance sexual. Se você tivesse mais neutro, mais tranquilo, a sua performance seria bem melhor, com certeza. Mas você está pensando demais, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso... Calma. Isso pode trazer para você grandes sequelas como disfunção erétil, ejaculação precoce. Isso é algo que prejudica também a relação sexual, né? Lembra que eu falei no começo do vídeo? Homens e mulheres têm tempos sexuais diferentes. Então, você não precisa ir para a sua relação sexual e para a sua cama com ansiedade sexual, com ansiedade de performance. Lógico que não. Vá livre para a sua cama, vá desarmado, vá disposto a dar e sentir prazer. Essa é a prerrogativa máxima do sexo, né? A ideia do prazer sexual. Então, olha só, se você se identifica nesse vídeo que nós estamos falando com ansiedade sexual, com performance sexual, eu preciso fazer isso com ela, eu preciso fazer aquilo com ela. Não, você não precisa. O importante é saber tocar o seu companheiro, a sua companheira. O importante é saber dar prazer. Descubra, sim, de comum acordo entre os dois, os pontos erógenos do seu parceiro. Descubra os pontos de toque em que dá prazer e que você recebe prazer. Se tem algo na sua cama que o seu parceiro não está sabendo fazer legal, não está chegando ali, acolá, tal. Olha, conversa, abre diálogo. Lembre-se que o seu companheiro, antes de tudo, ele é o seu melhor amigo, ele precisa ser o seu melhor amigo. Companheiro ou companheira, isso vale para qualquer identidade de gênero, para qualquer gênero de casal. Não importa, hein? Seja livre e é justa toda forma de amor, toda forma de sentir prazer, toda forma de dar e sentir o prazer sexual. Desde que também, pessoal, pensa nisso, tá? Com responsabilidade. Mas é importante não ferir o outro, não agravar o outro para sentir prazer. Esse tempo, né, do coronelismo, essa coisa do hoje se prepare que eu vou lhe usar, né, bem coronel jesuíno, hein? Isso já acabou, pessoal, isso já foi. Homens e mulheres precisam entender o tempo sexual de cada um. O movimento sexual
de cada um. É sobre isso, é sobre dar e sentir prazer de verdade. Não é por obrigação, não é por performance, é porque eu quero fazer isso, eu quero estar aquilo, eu quero fazer... Não é sobre isso, hein, pessoal? Não é sobre isso. E mais uma vez eu falo, é sobre prazer do ato sexual. E se não for assim, não vale nem a pena. Sair da cama, do ato sexual, insatisfeito, infeliz, totalmente sem vontade de repetir esse processo, de estar novamente com essa pessoa, isso é muito desgastante. Você vive, você convive, você compartilha com essa pessoa. Então, olha só, é hora de entrar em acordo, é hora de conversar, é hora de abrir diálogo, é hora de encontrar o tempo sexual do casal. É hora de saber, olha, para mim é melhor aqui, para mim é melhor ali. Vamos achar aqui um meio termo pra gente? Onde fica bom para nós dois, né? Vamos fazer aqui para ser gostoso para os dois? É sobre isso, pessoal. Então, pensa sobre isso, joga fora toda a ansiedade sexual, joga fora essa ansiedade de performance e vai nu, vai cru. Livre-se dos seus diplomas, livre-se dos seus certificados, livre-se de todas as amarras. Apenas toque a outra pessoa, apenas sinta o corpo da outra pessoa e permita que ela sinta também. É uma troca e a troca tem que ser justa. Então, ó, diga não à ansiedade de performance ou ansiedade sexual e sinta muito mais prazer a dois, o prazer sexual. É sobre isso, pessoal, e tem que ficar tudo muito bem. Tá ok? Tá legal? Olha, brigadaço, hein, por esse encontro, mas eu quero aqui fazer uma pergunta para você. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então, senta o dedo aqui, se inscreve no canal da Mental Mais Saúde, tá legal? Curte, comenta, caso você goste do nosso conteúdo, compartilha com os amigos. Isso é muito importante, pessoal, para o nosso crescimento. Claro, nós queremos fazer essa plataforma cada vez mais integrativa, cada vez mais interativa. Nós queremos você aqui na comunidade da Mental Mais Saúde. É sobre isso, pessoal. Brigadaço e até o próximo vídeo!